As origens do profetismo israelita. A próxima pergunta que devemos fazer é a seguinte: Pastor, a quem os termos vidente, visionário, homem de Deus e profeta são aplicados? Na exposição que acabei de fazer sobre a terminologia para designar profetas, eu apresentei vários textos bíblicos que mencionam as pessoas que foram chamadas por estes 4 designativos. Eu acho que devemos focar, então, no termo técnico preciso que é profeta, ou nabi. Portanto, a pergunta é: quais personagens receberam o título ou foram chamados de profetas? Para responder a esta pergunta, deixa eu fazer a seguinte divisão do profetismo israelita. Podemos dividir o uso do termo nabi, profeta, em antes e depois de Samuel, obedecendo à ordem canônica dos livros do Antigo Testamento. Por que eu uso Samuel como divisor de 2 períodos canônicos? A resposta é simples, porque Samuel, como eu mostrei, faz a transição entre o período dos juízes e o período monárquico, quando surge o profetismo como movimento. Também é porque em Samuel se concentram todos os 4 principais termos para designar os profetas. Portanto, antes de Samuel, encontramos algumas pessoas que foram chamadas de profetas ou profetisas. Seguindo a ordem dos livros bíblicos, o termo nabi é aplicado a Abraão, em Gênesis 20, verso 7, quando Abimeleque toma Sara de Abraão. O texto diz o seguinte: agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Observe que o termo profeta é utilizado no sentido de intercessor, que era o papel do sacerdote e não de anunciador da palavra de Deus, como o termo profeta é usado geralmente. O sentido exato de nabi pode ser encontrado em 2 passagens do livro do Êxodo. A primeira é Êxodo 4, 15 e 16, que diz assim: você, Moisés, falará com ele, Arão, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Note que nesse texto ainda não aparece o termo profeta, mas a ideia central do profeta que fala em nome de um Deus já está presente. A segunda passagem é Êxodo 7, 1 e 2, onde se afirma categoricamente: então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Aqui aparece o termo profeta aplicado a Arão. Eu acho essa passagem um dos textos mais impressionantes sobre o profetismo. Por que eu acho isso? Porque tem 2 coisas fundamentais do profetismo aqui. Primeiro, Moisés é como um Deus sobre o Faraó e Arão é o seu profeta. E isso define a tarefa do verdadeiro profeta em Israel. Segundo, porque Moisés ouve o que Deus fala e transmite a Arão, que fala ao Faraó em nome de Moisés. Esta é a função do profeta: levar a palavra do seu Deus aos seus destinatários. Na sequência, não posso deixar de fora um dos principais textos sobre o profetismo israelita que se encontra em Deuteronômio 18, verso 15, que lê assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, no meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. A gente já leu esse texto, né? Aqui Moisés
é apresentado ao povo como um profeta por excelência. E é a partir desse modelo que o povo deve reconhecer os profetas de Israel. O verso 18 define a característica fundamental do profeta, que é falar não apenas em nome de seu Deus, mas falar as palavras que o seu Deus ministrar a ele. Veja, farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A seguir, há uma distinção muito importante que vai marcar todo o movimento profético posterior. O verso 20 apresenta a distinção entre os profetas e profetas, nas seguintes palavras: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. A conjunção adversativa, porém, estabelece o contraste entre três classes de profetas, a saber, aqueles que anunciam o que o Senhor ordenou que anunciassem, apresentados no verso 18, depois aqui no 20, aqueles que proclamam palavras que o Senhor não mandou que eles dissessem, e finalmente, aqueles que dizem palavras em nome de outros deuses. Este contraste ajuda a responder a pergunta que surge naturalmente no verso 21. Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Isso é um divisor de águas dentro do movimento profético. Quem está falando em nome do Senhor de fato? O fato é que a profecia tem dois lados. Tem o lado dos profetas que falam em nome do Senhor e o lado dos profetas que não falam em nome do Senhor. Então esse movimento profético tem critérios muito claros, que são critérios de ver como a palavra de Deus se movimenta. Mesmo fazendo uma leitura através da sequência canônica, por motivos didáticos, eu chamo a sua atenção para o fato de que a experiência profética do povo de Israel se revela bastante complexa, a ponto de o Deuteronômio apresentar este ensino sobre os profetas. A próxima pessoa que recebe a designação de profeta, na verdade, de profetisa, o termo hebraico é nebiá, é Débora, em Juízes 4:4. Leia. Débora, profetisa, nebiá, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora, apesar de exercer a função de juíza em Israel, é chamada de profetisa. A narrativa que segue nos versículos seguintes aponta para o ofício profético de transmitir a palavra do Senhor ao povo. As profetisas de Israel merecem um estudo, um tratamento à parte, mas deixe eu mencioná-las rapidamente aqui. A primeira mulher a ser chamada de profetisa é Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Êxodo 15:20. Já no período de intensa atividade profética, outra mulher aparece como profetisa. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Assaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salom, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivá, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. Segundo o livro dos Reis, 22:14. Só para mencionar, o texto paralelo a esse encontra em 2 Crônicas 30
4, verso 22. Uda, a profetisa, traz uma palavra do Senhor para o povo. Ela ocupa a mesma posição, sem tirar nem pôr, de qualquer outro profeta deste período. Outra mulher que exerce o papel de profetisa é a esposa de Isaías. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maá-Salal-Hasbaz. Isaías 8:3. Mais adiante, quando eu apresentar o profeta Isaías, voltarei a este tema, tá bom? Por enquanto, basta mencionar esse texto de Isaías. Finalmente, sobre as profetisas, há outra mulher de nome Noádia, que é referida em Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também a profetisa Noadia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Neemias 6:14. Observe atentamente que Noadia é incluída entre outros profetas, Nabi, e pela menção do seu nome no texto, ele dá a importância que ela tem, ainda que no contexto de inimizade amedrontadora. Enfim, se aplicássemos os outros termos para profeta às mulheres profetisas, poderíamos chamá-las de videntes, visionárias e mulher de Deus, da mesma forma que o Primeiro Testamento se refere aos homens. Sobre essa terminologia eu já falei no início da aula. Ainda antes de Samuel, há outra menção a profeta no livro de Juízes. É uma menção anônima, pois não aparece o nome da pessoa. Veja, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Juízes 6:8. Com isso, já enumerei os personagens mais importantes que receberam o título de profeta e profetisa antes do livro de Samuel.